Na semana passada, acho que a gente conseguiu terminar. A gente está na parte que fala sobre a religião do Consolador, lembrando aí o grupo, né? E da estrutura do Consolador, que são as diretrizes de Emmanuel, algumas perguntas feitas a ele. E aí eu fico com religião, a Ângela fica com filosofia e o Glaucio, né? O Glaucio fica com religião, filosofia e ciência. Fica com ciência. Então, hoje, a gente está trazendo para a gente algumas reflexões a respeito dessa pergunta aqui, 303, que fala para a gente o seguinte: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos o que cometais do Espírito Santo. Isso aqui foi da semana passada, né? E a gente foi desenvolvendo ele, inclusive a fala de Emmanuel traz para a gente. Até a gente ler aqui, a gente já tem essa resposta. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Ele está falando aqui do Cristo interno. Isso que existe em cada um de nós. E que nós, nesse momento, nós estamos aprendendo a reconhecer, para que o próximo passo seja movimentá-lo, fazê-lo crescer na nossa personalidade. Quando nós deixamos de ser o ser egoísta, que pensa muito em si, etc., e para ser um ser mais universal. E dentro do processo de transformação daquilo que está à nossa volta. E esse processo ele tem uma dinâmica que se chama caridade. A caridade plena, profunda, em todos os aspectos. E ele continua aqui, ó, nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. E essa responsabilidade na vida está muito vinculada à construção da real felicidade, que é aquela desse reencontro do ser com a sua luz divina. Porque ele, reconhecendo a sua luz divina, ele reconhece mais ainda a sua filiação com o Criador, que é a luz que nós não temos nem a dimensão do tamanho e da envolvência que ela tem. E ele fala que, ó, enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Então, aquele que está na nossa mente é a nossa lei, ele está falando aqui. Então, tem aquele que se distancia dessa luz e fraqueja diante da caminhada, mas por ignorância, por não entender, ele tem a sua justificativa. Agora, aquele que já sabe da lei, já tem na consciência o dever, e mesmo assim erra, aí que ele fala que comete esse pecado contra o Espírito Santo. O que representa o Espírito Santo para a gente? Tudo que é sagrado. E o que é sagrado para nós? A nossa caminhada, o nosso vínculo com Deus, esse nosso esforço. Então, tudo aquilo que nos acomete, que nós já temos conhecimento, por isso que Jesus falava tanto aos fariseus, aos saduceus, aos judeus, raça de víboras, vocês lembram disso, né? Ele era muito incisivo. Mas ele falava isso, por incrível que pareça, com muito amor, porque ele estava alertando aqueles companheiros que já conheciam a lei, que aquele que conhece a lei e não a pratica, tem uma dívida muito maior com a sua própria consciência. Que a gente tem que prestar atenção nisso. Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando suas divinas possibilidades, porque ele já tem conhecimento. E é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. É a gente contrário à luz divina, que a gente às vezes busca do alto, mas que está dentro da gente e precisa brilhar. E aí a gente trabalhou, eu não sei se a gente chegou nesse nível, a gente trabalhou no reconhecimento do semeador, da passagem do semeador, que está nos 3 evangelhos que estão escritos aqui embaixo,
e que fala para a gente das características que nós trazemos na nossa intimidade. Que quando a semente cai e ao longo do caminho, quando a semente cai em solo pedregoso, quando a semente cai entre os espinhos e aquelas sementes que frutificam. Esses são os corações que existem no nosso planeta Terra. E a gente está dentro de algum descritivo desse aqui. A dureza do coração, ele fala aqui. Ele fala ao longo do caminho, que é o desprezo, é o deixar passar. E aí veio os pássaros, vieram e comeram, e a representação dos pássaros aqui pode ser a própria espiritualidade, né? Os processos obsessivos, porque a gente abre caminho, quando a gente despreza a informação, despreza aquilo que chega até nós, vindo de Deus, a espiritualidade intensifica isso. Isso pode virar até uma obsessão. O solo pedregoso é a dureza mesmo, a dificuldade das coisas penetrarem em nós através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí, de certa forma, essa semente até ela começa a germinar. Mas aí vem as próprias situações da vida, que é o sol, e queima essa possibilidade. Nós nos entregamos à vida. A gente acha que a vida, a nossa cotidiana, é mais importante do que a nossa caminhada espiritual. Já é um erro achar que são coisas distintas, que não são. A gente ainda as separa e ainda prefere as da matéria. E aí outras caem em espinhos. Eu acho essa aqui a pior, porque o espinho em si é a maldade interna que a gente tem. Nós todos temos essa maldade. E essa nossa maldade, ela sufoca qualquer investimento da espiritualidade em nós. E aí você tem as que caem em terra boa, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. 100 por 1, aquele que realmente já faz sem interesse nenhum próprio de receber algo por aquilo, simplesmente por participar desse movimento divino da misericórdia. O 60 por 1 é aquele que já dá um resultado de 60%, mas ele já faz com algum interesse. Então, consciente ou inconscientemente, ele está fazendo porque ele, no plano espiritual, quer ter o seu cantinho, quer ter a sua paz. E tem os 30 por 1, que querem ter esse cantinho, essa paz aqui na Terra. Então, eles condicionam a fazer o bem pelas situações aqui do mundo. Então, essas trocas, Deus não está disposto a fazer trocas com a gente vive fazendo troca. Né? Tem gente que faz, como é que fala? A própria... Eu esqueci, é um termo da Igreja Católica. Promessa, né? É uma troca. A gente tem que tomar cuidado com a promessa. Faz a promessa para receber algo. Eu não vou beber mais, não sei o que, não sei o que. Eu vou... Entendeu? Essa troca, ela não existe com Deus. Essa troca é nossa, consciência nossa. Isso aqui é a atualidade do homem terreno. Né? E a gente caminhar para essa produtividade aqui, que é o mais importante para nós. Eu acho que a gente não chegou a estudar, a gente leu lá, mas não estudou aqui, né? Não estudou essa passagem. E a de hoje, a 304, a pergunta é a seguinte: a gente pode perguntar, pode interromper, tá? É uma conversa isso aqui. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que representa isso para nós? A gente já até estudou isso várias vezes, né? A gente até tem alguma coisa em mente aqui. E Emmanuel traz para a gente que todos os símbolos do Evangelho, dado o meio que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas humanas. Resumindo, ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Principalmente a maioria de nós que estava no caminho errado. Mas a centelha de luz para que a criatura se iluminasse para os planos divinos. Então ele veio trazer a centelha de luz. E aí eu imaginei isso aqui como Jesus, o grande corredor que traz
na Olimpíada, que era assim que acontecia, ele traz aquela tocha acesa. E nós acendemos a nossa tocha na luz da tocha dele, no calor, no fogo da tocha dele. Ele é esse elemento que veio caminhar pela terra com a sua própria luz, para que a gente possa nos encantar pela sua luz. Esse encantamento é muito positivo, mas ele precisa evoluir disso, para que essa luz, ela como se fosse faísca, acenda a nossa luz e nós possamos caminhar com a nossa luz própria. Então, essa centelha de luz para a criatura humana se iluminasse para os planos divinos, é que cada vez que essa luz brilha mais através do esforço, através do desenvolvimento do espírito, a pessoa caminha para os planos divinos. Que planos divinos são esses? Os planos divinos, a gente imagina um plano lá no céu, todo bonito, maravilhoso, que nós vamos morar nele. Esse plano divino é consciencial. É uma evolução da nossa consciência, aonde a gente consegue achar uma harmonia interna e ter paz. Esse é o plano iluminado da consciência. Ele é um patamar da nossa consciência que ele vai ser alcançado quando a gente trouxer a justiça para dentro de nós e fazermos parte dela. A justiça divina. E a justiça divina não é guerrear, é optar pelo justo, pelo correto, o tempo todo. Optar pelo justo, pelo correto. E ele continua aqui. É a lição sublime e a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, aquela que corta. Nós podemos imaginar a espada que corta, inclusive, o joio, para separar do trigo que existe dentro de nós, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. E Emmanuel traz a interpretação dessa luta para o campo interno, para a estrutura interna do espírito. E nessa estrutura interna é que o Cristo veio trazer essa grande luta, esse grande momento aqui de separação do joio e do trigo. E essa passagem, ela está muito representada também lá no capítulo 23, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre estranha moral, que é um capítulo que vem explicar as passagens de Jesus que às vezes soam estranhas para a gente. Por isso que ele fala estranha moral. E está dentro do capítulo que fala não vim trazer a paz, mas a divisão. E no capítulo 9, ele traz esse descritivo do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E aí, eu não sei se todo mundo entende essa passagem, porque ela é meio desafiadora. Essa passagem aqui da espada, que fala da casa, do processo da casa, das pessoas que habitam essa casa. E alguém quer falar alguma coisa sobre essa passagem? A gente vai fazer um estudo sobre ela rapidinho aqui agora, só para lembrar. Oba, chegou o cafezinho para mim. Obrigado. A gente, quando prepara estudos de manhã, né, a gente fica até sem café. Olha que interessante. Lá no capítulo 10, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, fala ainda para a gente: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Que é o que desejo, senão que ele se acenda? É uma pergunta. Tenho de ser batizado com o batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Essa aí já é essa mesma passagem em Lucas. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas. Gente, 5 pessoas. O que isso alerta a gente? 5 pessoas. O que nós temos? 5 sentidos. Olha que interessante.
5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Essa é a visão já de Lucas a respeito disso. E essa doutrina que foi trazida à Terra há muito tempo, a doutrina de Jesus, ela já trouxe muitas guerras sangrentas, não pelo seu motivo, não pelo seu próprio evangelho. Foi o pretexto que o homem achou dentro de si para revelar a sua violência e a sua contradição. O seu fator contrário é outro irmão. A intolerância, né? Que a gente fala, a intolerância religiosa é que trouxe isso. Porque verdadeiramente esses homens que participaram disso não entenderam a mensagem de Jesus. E aí a guerra aconteceu até fora das pessoas. E ele fala, os irmãos separados pelas suas respectivas crenças. Esse aí é os espíritos para Kardec, tá, gente? Desembairão a espada um contra o outro. E a divisão reinará no seio de uma família, cujos membros não partilhem, né, da mesma crença. Então, quando a gente traz essa diretriz do Evangelho, a gente percebe também que até dentro da constituição familiar, e quando isso não é bem administrado, existe divisão religiosa. E essa própria divisão ela não é proposta pelo Evangelho. Então, quando um campo estiver preparado, isso é Jesus falando, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Esses dizeres vocês já conhecem, trazendo para a gente o patamar onde nós nos encontramos hoje. O Espiritismo tem que dissipar essas guerras que existem ao torno de nós e dentro de nós. Porque ele traz para a gente a possibilidade do conhecer do verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Mas precisa de homens esclarecidos para que possam reconhecer isso. Porque o homem tem muita mania de utilizar aquilo que ele aprende a seu favor. E aqui não é assim. Ele tem que usar isso a favor de uma causa que até então não era dele, que é a causa de Jesus, que é a causa de Deus. E ele fala aqui, com relação a esse mundo e aos outros, verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira. E aí ele fala qual bandeira é essa? Da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Gente, Jesus, olha que coisa linda. Uma coisa muito interessante. Ele fala que sobre a bandeira que vai unificar as religiões, unificar esses processos, se chama caridade. Então a gente precisa desenvolver o entendimento da caridade, tanto no aspecto dessa junção social, dessas castas que ainda existem no mundo e existem à volta, essa divisão, que o processo de ajudar o outro, profundamente, o Espiritismo revela isso numa profundidade muito grande. Ele fala para a gente, né, a gente já conseguiu esse esclarecimento, que a caridade é aquilo que me torna verdadeiramente irmão do outro. O irmão é irmão para sempre, ele não é irmão de uma reencarnação, ele não é irmão de alguns anos, ele é irmão para sempre. Então se estabelece um elo divino entre duas criaturas. É essa caridade que ele está falando aqui. Então será restabelecido. E essa própria caridade é a que vai cercear essa guerra interna nossa. E nós vamos falar dela daqui a pouco. Então aqui está o grande caminho. Se nós hoje estamos desanimados, hoje nos falta força para prosseguir, arregaça as mangas e vai fazer pelo outro. Vai fazer pela palavra. É uma ligação. É levar alguma coisa para matar a fome do outro, mas com muito amor no coração. Né? Vai para um trabalho que vai te enriquecer seu coração, que vai ocupar sua mente. Não deixa ser dominado por esse desânimo, não. Que é justamente isso que o maligno quer de nós. Mas esse maligno,
Não é um irmão que quer derrubar, não. Esse maligno está dentro da gente. É o homem velho, ainda nos prejudicando a crescer, que abre brecha para o meu irmão que não gosta de mim interferir também nas questões espirituais. O espiritismo, ele veio, a gente precisa ser consciente disso, realizar nessa época prevista essa promessa de, de fazer essa grande modificação. Não se, não é, mas antes de fazer isso, ele tem que destruir os abusos. E como Jesus, ele topa com orgulho, egoísmo, ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam através de perseguições. Também, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas, a gente precisa ter em mente que ele já passou. Eu estou lendo o Evangelho, tá, gente? São todas de ordem moral. As que terá de sofrer, e próximo lhe será o termo. As primeiras durarão séculos, mas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe em todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Porque ele falou isso, a gente já falou aqui atrás. Eu não sei se foi para esse grupo, sim. Que essa centelha, centelha não, essa fonte divina de luz, que é Jesus, que vem incendiar o mundo, e algumas orações falam isso para gente, vem incendiar o mundo, vai contar com esses pontos de luz que se estabeleceram no coração humano, e vai contar com essa luz para se desenvolver na humanidade. E nós precisamos nos preparar para ser essa luz. Por isso, o nosso Cristo interno, ele tem que se dinamizar. É um dínamo. Nós produzimos essa luz. Para que a gente possa ser parte e conseguir refletir essa luz superior que precisa incendiar esse mundo todo. E como é que a gente faz isso? Primeiro, abrindo o nosso campo de compreensão. E depois, abrindo o nosso campo de utilidade. Ser útil o tempo todo. Ser útil o tempo todo. Um exemplo de utilidade. Estou trazendo isso para o grupo. A gente viu que os grupos, de certa forma, os grupos religiosos que se juntam pelas ferramentas virtuais, principalmente eles diminuíram. Então, o que me cabe fazer? Saber o que está acontecendo com o outro do outro lado. Que dificuldade ele está tendo. Liga para ele, manda uma mensagem para ele, convida ele para voltar para o estudo. Vamos lá, vamos reunir para o cafezinho das 9h30 de domingo, ou então para o estudo de 20 horas de sábado. Aí tem o de terça também, na outra casa. Vamos embora. Vamos, gente, vamos embora. É aquele elemento que anima o processo, que faz o seu papel. Eu estou indo, mas eu estou levando 2, 3, 4, 5 comigo, ou um só, mas eu estou me levando. E vai por aí para se movimentar, para a gente não ser tímido. Então, a caridade ela tem que ser feita o tempo todo, era do jeito que a gente consegue. Ah, eu tenho um colega que está meio para baixo, vou convidar ele para participar aqui, vou convidar ele para conversar comigo, fazer um atendimento fraterno, fazer um grupo de atendimento fraterno. Gente, estou vendo que fulano está passando por dificuldade. Vamos trazer ele aqui para o virtual, para o WhatsApp, para o virtual. Pode usar a ferramenta à vontade. Vamos ter uma reuniãozinha com ele, fazer um culto à distância pelas ferramentas. Da sua própria casa, abre aqui, vamos fazer o culto na casa de fulano, vamos levar isso lá. Então a gente tem como movimentar o tempo todo, a gente está tendo condição de fazer isso. E produzir o tempo todo para Deus, produzir para Deus o tempo todo, não ser tímido. Vamos sim, vamos lá, vamos ativar isso, vamos ativar aquele outro, vamos usar a nossa criatividade para poder a gente suportar. E aí, quando voltar à normalidade, olha que bacana, nós vamos ter uma experiência muito grande. E aí muitos de vocês vão fazer o seguinte, ó, a casa voltou ao normal, está tendo estudo presencial, graças a Deus, mas nós conseguimos alcançar um grupo maior pela virtualidade, nós vamos manter os dois. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, fulano está lá nos Estados Unidos, mudou para lá, está precisando de um auxílio fraterno.
Vamos fazer esse auxílio. Eu abri o evangelho aqui, vamos fazer culto na casa dele aqui, ó. Vamos lá. E aí, olha que coisa interessante. A gente começa a transcender as paredes físicas que a gente custa transcender na nossa vida, que estão dentro do nosso coração e da nossa mente, às vezes, do nosso raciocínio. E do nosso raciocínio. Então, assim, aí a gente vai se sentir útil. A gente precisa se sentir útil o tempo todo. Isso é uma terapia. E divulgar espiritismo é o tempo todo. É com as ferramentas que a gente tem. E no momento que a gente está passando. É o recurso que a gente tem. Isso é importante para a gente. Né? Vamos para mais uma? Alguém quer falar alguma coisa sobre a 304? Dá continuidade na 305, tá? Os espíritos acharam importante dar um reforço delas. Na 305 aqui, ó. Olha a 305. Nós vamos falar. Deixa eu ver aqui que eu não falei da. Deixa um minutinho, tá, gente? Não falou ainda do filho. Acho que vai falar agora. Eu acho essa passagem. É aqui, ó. Eu acho essa passagem desafiadora, porque eu vim pôr em isenção o filho contra o pai, a filha contra. Eu li, né? Mas na afirmativa na pergunta Emmanuel, agora que ela é feita na 305. Olha que interessante. A afirmativa do mestre. Porque eu vim pôr em isenção o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e em verdade? E Emmanuel já fez o estudo sobre essa passagem aqui em outros livros. Essa aqui é mais uma delas. Olha o que Emmanuel fala para a gente. Ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado intuito da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas. Olha a alertiva do Emmanuel para a gente. Mas, sim, que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras e fazendo a luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. E aí ele traz isso para a gente que o objetivo é que esses ensinamentos sejam esse fermento interno. E ele fala que a área onde esse fermento ele vai se tornar divino são as nossas opiniões. E quando a gente fala opiniões, está dentro do bojo daquilo que a gente acredita. Então, ele vai movimentar a nossa área daquilo que é correto e é certo e a gente acredita. Vai ser aí que ele vai ser trabalhado. Aí que ele vai fermentar e fazer crescer as nossas verdades. E as nossas inverdades ele vai nos fazer nós descobrirmos para a gente alinhar um caminho correto para elas. Mas sim os seus ensinamentos seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras. Esse movimento natural dessas ideias renovadoras, ela renova, ele muda a gente, ele muda a nossa personalidade, ele muda o que a gente acredita, ele muda os caminhos que a gente escolhe. E aí que ele fala, fazendo luz no íntimo de cada um, mas aí tanto esse fermento, né, que ele fala aqui, que esse movimento de ideias renovadoras, ele vai ser pelo esforço próprio, gente, ele não vai nos ser dado de graça. Mas ele é o caminho da felicidade, ele é o caminho da nossa tranquilidade. Então exige esforço. Exige esforço. Cada um tem a sua hora. Essa hora não é determinada por Deus, não. Essa hora é determinada por cada ser, que é a hora do entendimento maior do ensinamento de Jesus. É a hora que nós passamos a ser. Porque isso tem a ver com a gestão do livre-arbítrio em cada um. Deus abençoa o tempo todo e aguarda. Abençoa o tempo todo e aguarda. Mas esse processo de iluminação, ele é de cada um. E sendo de cada um, a gente conecta com o termo espiritismo, porque o espiritismo ele vem realizar, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no item 17,
que o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. E essas promessas do Cristo, elas acontecerão primeiro na intimidade. Isso sou eu que estou falando, tá, gente? Não está escrito aqui, não. Eu tenho que falar a hora que sou eu, a hora que é evangelho, né? Ou vocês acreditarem mais no evangelho, claro. Tem hora que isso vai acontecer, primeiro, inicialmente isso acontece na intimidade humana. Esse movimento vai depois acontecer fora dele, na sociedade. Entretanto, não o pode fazer sem destruir esses abusos, que aí foi falado lá atrás. Porque ele vem de encontro ao que ele chama aqui de orgulho, egoísmo, ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, olha que interessante, as últimas trincheiras, tentando barrar-lhe o caminho, lhe suscitam os entraves e perseguições. Então ele fala que esse aqui que são os elementos que vão encontrar resistência, tanto fora quanto dentro da gente. Orgulho e egoísmo, e aí depois eu vou trazer um estudo para a gente aqui desses dois elementos, onde um manifesta, onde o outro manifesta. Diferente daqueles que a gente já estudou, até eu prometo. Esses elementos como o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, é que barram a nossa caminhada, nisso que ele está falando aqui para a gente. Ele fala que isso ainda dura muito tempo dentro da gente. A individualidade, Jesus, né, declara ter vindo lançar fogo sobre a terra. A gente sabe disso. Com efeito, a matéria inerte, mesmo a vivificada pela força da vida animal e psíquica, pode considerar-se apagada se não tivesse fogo do espírito desperto em si. Esse fogo, gente, ele inicia pela vontade. Essa chama divina é pela vontade de ser diferente. A vontade de... A gente sente muito isso, de acordar diferente amanhã, de ser um Marcelo diferente, melhor para si, melhor para o outro. Um Marcelo consciente de si e que vai levantar numa manhã para trabalhar pela sua evolução, porque vai entender o que é realmente evolução. Mas antes dele fazer isso, ele tem que reconhecer aquilo de escuro que existe dentro dele e estar disposto a enxergar a sua própria escuridão. E a escuridão no Marcelo, ela se expressa hoje por muitos elementos que ele tem que tomar cuidado. Desânimo, às vezes preguiça, tristeza, e vai por aí fora. Né? Esse é o fogo que ele fala. O fogo que vai assumir esse movimento legítimo de supremacia do bem sobre o mal dentro de cada um de nós, dentro da criatura humana. Esse é o fogo espiritual. A individualidade ela necessita mergulhar no corpo físico. Nós estamos no corpo físico hoje encarcerados na carne. E durante essa permanência, a gente trabalhar a angústia de estar vinculado a esse processo que se chama expiação e prova, que ele angustia cada um de nós. É como se fosse um castigo, porque o que nos aguarda é a liberdade do cosmos, do voo livre da nossa vida, de espíritos de luz que trafegam livremente fazendo bem. E a gente, inconscientemente, a gente sabe disso. Mas nesse momento nós estamos presos num corpo, angustiados com isso, ansiosos por essa libertação, esse voo livre de liberdade, de evolução, que vai nos trazer uma felicidade plena, mas essa felicidade não é a felicidade do voo, é a felicidade de estar sintonizado com a vontade divina e de construir seu mundo interno próprio. Isso é que a centelha divina vai fazer com cada um de nós. Então a gente aguarda isso ansioso. Esse é o abraço divino na nossa vida. Mas, ora, nós estamos comprometidos por aquilo que nós representamos no passado. As representações, a construção do passado nos impede de fazer isso. Nos impede de criar nossas próprias asas. Então nós precisamos, não por castigo, mas por um processo de aprendizagem, de nos tornar livres desse mal que existe em nós. Porque hoje, algum de nós aqui despertar agora nesse momento e fizer a opção
do bem constante, esse que dá 100% lá na passagem, né, lá, que a gente leu agora, do semeador, ele vai mudar radicalmente o seu processo de vida. E não necessariamente ele vai precisar passar mais por reencarnações. Esse é o processo da individuação, que a gente fala processo de dinamização da centelha divina. Quando a gente consegue comunicar com esse fogo próprio espiritual. E isso está no Evangelho, tá, gente? Está lá em Mateus 3:11, em Marcos 1:8 e em Lucas 3:16. O mergulho no fogo. Depois vocês dão uma passeada lá para vocês verem. Esse mergulho no fogo é esse encontro com a centelha divina. Que o ser humano sente a alegria de vê-lo arder dentro de si. E quando ele arde, é porque ele está dentro do processo que a gente chama de espiritualização integral. O que é processo de espiritualização integral? O ser de acordo com a sua própria consciência. Vivendo plenamente o que ele acha que é certo. E atendendo. Esse chamado, que a gente chama chamado de Deus, é a consciência falando. Mas a gente sabe que esse aprisionamento aqui, nós estamos nele pelo próprio corpo. Ele traz restrições. É como se fosse um cárcere mesmo. Mas a nossa mente domina o corpo, gente. O nosso espírito domina o corpo. Nós podemos nos sentir livres de tudo que está nos angustiando. Essa descida, que a gente chama de encarnação da individualidade, traz não a paz, mas a guerra. A guerra para se tornar-se livre. Então você tem a dicotomia dessa divisão. Quando a gente fala divisão, é uma dicotomia, são dois estados. A base dessa dicotomia que a gente viu lá atrás, que fala essa passagem, filho contra pai, filho contra sua mãe, é uma dicotomia. Nora contra sogra, essa dicotomia existe dentro de cada um de nós. É a característica da oposição entre espírito e matéria, ou melhor, espiritualização e materialismo. Esses dois elementos que regem as nossas atitudes o tempo todo. A gente já viu milhares de autores que se referem a essa luta desses dois polos, né? Positivo e negativo, alma e corpo, etc. E a gente ainda enxerga esses dois elementos separados. Mas, na verdade, eles não deveriam ser separados. Eles trafegam para a evolução do espírito. São todos os dois úteis e são uma coisa só. Esse mergulho é que produz esse entendimento, porque a gente não entende o corpo hoje como a propensão a essa liberdade futura. Espero que vocês estejam me entendendo. Então a gente vê uma coisa interessante. Toda vez que o Evangelho traz para a gente, até o contexto de uma casa. Aí o Evangelho fala em casa, a casa é a casa mental. E há 5 pessoas nessa casa que a gente precisa prestar atenção. Na nossa casa interna, na nossa casa mental, existem 5 sentidos. Não sei se eu consigo falar de cor, né? Olfato, paladar, audição e vai outros aqui. Audição, visão e faltou um outro aqui. Nós ainda temos sexto, né? Que é a mediunidade, né, gente? Então vamos lá. Olfato, paladar, audição, a visão e o tato. Olha, lembrei. Nós precisamos santificar esses 5 elementos dentro de nós. Ver as coisas de uma forma diferente, ouvir as coisas de uma forma diferente, sentir as coisas de uma forma diferente e vai para aí afora. Então a gente precisa evangelizar aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente oferta ao mundo. Nós ofertamos o que ao mundo? Palavras, ideias, sentimentos, atitudes. Nós temos que santificar esses elementos. Lançar ao mundo somente eles nas suas versões positivas. Não é tornar-se ilusório, não, gente. Positiva também fala da realidade. Fala do ruim, tá? Não é essa ilusão que eu estou trazendo aqui, não. É essa expressão. Mas também é aquele que olha para o mundo e vê as coisas, mas passa pelo entendimento do evangelho dentro de si. Então amplia seu grau de compreensão. É aquele que ouve, mas não ouve a maledicência do outro. Ele ouve o estado evolutivo do outro e compreende isso.
Então, é essa gestão que a gente precisa fazer, do que a gente leva para o mundo e do que a gente recebe do mundo. E não é cegar, porque nós vamos ver o mal o tempo todo. Nós precisamos ter a esperteza da serpente. Gente, não esqueçamos de Jesus. Sempre que a gente tiver dúvida, vamos lembrar. Nós precisamos ser espertos o tempo todo, mas não pela maldade, e sim para não nos deixar errar e contaminar novamente. E aí ele fala para a gente, como é que a gente pode entender isso aqui? Essa casa humana, então, essa é a casa mental, onde existem esses elementos dentro dela, que eu preciso administrar. É uma maneira de entender isso, tá, gente? Existem outras interpretações. E aí nós temos o pai. O pai sempre responsável pelo aquele que gera. E quem que gera a necessidade desse estado evolutivo nosso hoje? O espírito. A gente pode entender o pai como espírito. A mãe sempre traz aquele posicionamento de mulher que vai pelo sentimento. Então, o pai também representa o raciocínio e a mãe o sentimento. Tem literaturas que entendem a mãe como a inteligência, né? Inclusive pelo próprio feminino. Então, o pai é aquele que gera o espírito e a mãe é aquele que faz a gestão do processo. A mãe é a inteligência. E o filho é o resultado do pai. Então, quer dizer, o filho geralmente é uma evolução do pai. E por que então, aí ele fala aqui, o filho contra seu pai e não pai contra seu filho? Porque o elemento gerado pelo pai é mais evoluído que o... Desculpa, é mais evoluído que o próprio pai, que ele é o filho. Então, quem é o filho do Marcelo? É o Marcelo hoje. Quem é o pai do Marcelo? É o Marcelo lá do passado. Então, hoje, o filho Marcelo, ele se rebela contra o pai Marcelo, porque é o homem velho. Então, ele vai se rebelar internamente, esse ser novo que reside em mim vai se rebelar contra o que eu já fui. E aí a gente cai a filha contra sua mãe. No processo de inteligência, a mesma coisa. No processo do sentimento também. Hoje, a filha é o resultado da evolução do sentimento do Marcelo do passado. Hoje eu sinto raiva e a minha filha hoje vai falar assim, não, você não pode sentir raiva, vai se rebelar. Hoje eu sinto ódio, a minha filha interna fala, não, você não pode. Não é isso que você tem que aprender, é para o seu próprio bem. Então há essa luta interna que acontece. E aí tem a nora contra a sogra e vai por aí afora. Então são elementos. E aqui tem gente que entende que o filho também é o corpo astral, né? E aí tem o pessoal da questão etérica também que fala isso. E o pai sempre quer impor sobre o filho, porque ele tem autoridade maior sobre o corpo espiritual, tá, gente? Por quê? Porque ele é a vivência maior que o espírito teve. Mas o filho, ele precisa vencer, ele é resultado. E a filha também, porque aí você tem o racional pai, o raciocínio, e você tem o sentimento a mãe. A filha tem que superar a mãe com amor, tá? Sem violência. E o filho tem que superar o pai, sim, ele é resultado. Lembra que Jesus fala do filho do homem? É muito de acordo com isso. A filha tem que vencer o sono, né? A sonolência que a mãe vem trazendo ali, o cansaço, que é isso que está acontecendo com muitos de nós hoje. A nossa filha interna está ali, opa, não sente isso não. Não sente isso não. E aí a sogra ainda trabalha o aspecto da inteligência. Mas o aspecto da sogra trata esse aspecto da inteligência com a nora, que são as sensações físicas. Quanto de nós não consegue dominar o aspecto da fome e entra no aspecto da gula? Quanto de nós ainda não consegue dominar aquela tendência de sentimento negativo, de ser pessoa para baixo, de querer ser sempre, estar se expressando no sofrimento, a pessoa coitadinha? É esse aspecto que a gente quer falar aqui agora.
Nós não somos isso. Nós somos pessoas aptas. Temos que estar despertos para o mundo. Então, esse aspecto da sogra está na base da inteligência, que busca dominar a nora, as sensações físicas. Porque as sensações físicas nos dominam. Sexualidade, por exemplo, sensualismo. E a gente não pode ser vencido pelas coisas do corpo. Tá, onde a gente consegue ver essa questão da nora e a sogra numa maior intensidade? A gente, assim, nos nossos hábitos, na luta por mudar os nossos hábitos, os nossos vícios. E aí, gente, vamos olhar para a humanidade, a dificuldade da pessoa deixar o fumo, a bebida, a gula, aqueles programas que a gente vê, que a pessoa deságua a questão psicológica na comida, a preguiça também, a dificuldade que a gente tem em combater esses elementos dentro de nós, aí é a briguinha da nora contra a sogra. E aí está o nosso campo de batalha interno. Esse campo que ele é tão desafiador para a gente, merece respeito, e que ninguém julgue o campo do outro, porque ninguém sabe a construção que foi feita para gerar aquilo. Isso é caridade também, nós precisamos entender isso. Nós nunca podemos ver um programa de uma pessoa que tem dificuldade alimentar, compulsão, e não enxergar aquilo com caridade, gente. É uma obrigação nossa. Ela tem uma construção psicológica em cima daquilo. E a construção psicológica, ela pode ser milenar, ser construída através de processos que a pessoa fez, através de processos que a pessoa recebeu, e ela foi se traumatizando. Porque se a gente não enxergar com caridade, o dia que a gente tiver uma pessoa que a gente precisa orientar, nós não conseguir orientar com efetividade. Esses obstáculos que a gente precisa vencer. Quem não conhece essas dificuldades, né? Alguma delas aqui, esses obstáculos causados pela inteligência, pela fadiga do corpo, e a gente tem que respeitar. Por exemplo, a questão hormonal no nosso corpo, ela provoca muitas coisas emocionais. E aí o emocional tem que ser mais forte. Tem remédio, a gente sabe. Mas o emocional tem que ser, porque o espírito tem que prevalecer sobre o corpo. Ai, meu corpo não está pedindo, não está deixando, estou com desânimo para ir na reunião, para ligar o celular. Não, mas eu preciso. Ah, fazer o estudo. Nossa, eu tenho outras coisas a fazer. Não, vai fazer o estudo. A gente precisa fazer esse combate interno. Essa é a luta que Jesus, nas suas dimensões diferenciadas, trouxe para a gente fazer aqui. E aí a gente sai um pouco do âmbito do descontrole. O que é descontrole? Quando essas coisas dominam a gente, que a gente sofre, a gente se sente perturbado pelas emoções de cólera, de raiva, do amor descontrolado, que a gente chama de ciúme. Então, esses pensamentos acoplaram na nossa mente, opa, vamos fazer um processo reverso. Daí a gente chega a uma conclusão. Né? O que Jesus veio trazer para a gente é o que não é digno do nosso próprio espírito, do nosso Cristo interno. Que mais ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha. No sentido que nós estamos examinando essa questão o tempo todo. E essas palavras trazem para a gente os veículos da nossa personalidade. Olha que coisa séria. São os veículos que a nossa personalidade ajuda hoje. E desses veículos, a gente precisa trabalhar dentro do intelecto, dentro das nossas emoções, dentro das nossas sensações, o que é melhor para a gente não cair no comodismo. O comodismo é, eu sou assim, continuo assim, vou ser sempre assim. Quem mais ama essas personalidades do que é o Cristo interno, não é digno do Cristo interno. Então, a sua consciência não vai deixar ele aflorar. Que esse Cristo, essa realidade interna personalística que a gente está falando aqui, ela é voltada a falsas realidades transitórias e terrenas. São falsas e transitórias porque não pertencem ao espírito, não são eternas, não faz parte do nosso verdadeiro eu, que é a filiação com Deus. Então a gente não deve apegar essas realidades, sabe? A gente, por exemplo, assim, a nossa realidade hoje, por exemplo, a realidade de uma mãe, cuidados, vamos dizer assim, tem o trabalho também. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, claro que não é, né, gente? Cada um cuida de si, eu sei, mas é a realidade social, tá? Que eu tô falando aqui. Não sei se eu sou a favor disso, não. Mas ela tem essa realidade.
Ela pode fazer essa realidade como uma obrigação do mundo, mas ela pode fazer essa realidade com um ato de amor de mãe, que é diferente. Aí o Cristo interno está falando pela gente, né? Está se revelando pela gente aqui. Então a gente tem que fazer essas opções aí, de entender se a gente vai deixar o pai ainda se prevalecer dentro de nós, deixar a mãe prevalecer, ou se a gente vai atender o filho ou a filha, ou a nora, ou se a gente vai atender a sogra também. E o filho, a filha e a nora devem estar sintonizados na proliferação dessa chama divina, que é o Cristo interno de cada um de nós. Essa libertação. Esperança, gente. Nós vivemos de esperança. Esperança é aquilo que nos leva a uma expectativa utópica, assim, daqui a pouco, né, no tempo futuro, mas que vai nos garantir uma vivência mais vinculada à felicidade verdadeira, que a gente pode começar a viver hoje. Depende desse grau de despertamento que a gente traga para dentro da gente. E olha, tudo isso que a gente falou aqui hoje, dessas 3 perguntas que nós trabalhamos aqui, de uma profundidade muito grande, inicia-se com a vontade. E a gente coloca na frente da vontade a boa vontade. Porque a boa vontade vai levar a gente a essa felicidade. Então é a vontade. Nós queremos realmente? Então vamos. Vamos, que tem gente ajudando a gente. Tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Vamos, que Deus está por nós. Mas Ele não vai fazer por nós. Não esqueçamos disso. Deus é por nós, sim, o tempo todo. Ele emana a bondade, o amor dele o tempo todo para nós. Mas a gente tem que ter campo para receber essa semente. Não adianta ter campo pedregoso, de espinhos e de ignorar. A gente tem campo fértil, eu quero absorver, eu quero ser. E correr atrás disso. Correr atrás da nossa responsabilidade, como mães, como pais, como filhos, como irmãos. E aí a gente vai perceber que esse negócio de mãe, pai, filho, não existe nada disso. Existe uma humanidade, uma família universal. Que hoje nós vivemos no contexto familiar porque nosso coração não está preparado para amar a humanidade. Jesus, olha o posicionamento de Jesus. Ele atendeu a sua questão familiar, mas foi sempre claro. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E a gente às vezes fala assim, nossa, você está negando a mãe dele. Não, nunca. Ninguém na face da existência espiritual tratou bem Maria como Jesus. Mas ele tratou ela no seu esplendorismo de espírito. Ele não se afeiçoou a uma experiência terrena, porque ele já amava ela e a todos os que estavam à sua volta, porque ele já tem capacidade disso. É um amor universal. E aí, mães que estão aqui no grupo, irmãs, irmãos, filhos, preparem para ser mães, irmãs e filhos da humanidade, como Maria o é hoje, e como Jesus é, já é há muito tempo. Ele é irmão maior de toda a humanidade. Ele tem o mesmo sentimento para cada um de nós. Ele nos enxerga como irmão, então ele não vai nos deixar na nossa evolução, nessa e outras vidas e nas passadas, nunca mais. Essa é a nossa garantia de Jesus como irmão. Mas precisa ser a nossa garantia entre a gente aqui agora também. Sejamos irmãos, irmãos eternos, em amor, em esforço, em ajuda. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos arregaçar as mangas e fazer. Né? São familiares, vamos dar uma ligadinha, vamos levar mensagem de esperança, vamos buscar fé e vamos compreender que a gente continua sendo braços operosos de Deus, mesmo cerceados pela pandemia. Que o nosso amor, ele não cessa. Que Jesus nos ilumine a todos. Vocês falaram demais, né? Foi difícil controlar isso daqui do lado de cá, mas eu queria agradecer vocês pela oportunidade da gente estar falando sobre o Evangelho, porque o primeiro que a gente fala é somos nós mesmos. Com certeza, né? E abrir para o grupo para a gente fazer a nossa oração final. E alguém que já se sinta à vontade, pode fazer a oração para a gente. Quiser abrir a câmera para a gente ver.
Lulu tá aí, Maria Silva tá aí, Adaí, Ângela, Zetinha tá aí, Liliana querida, Cida querida, todo mundo é querido, tá? A gente fala que todos são queridos aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa também, fique à vontade. Marcelo, Oi, esse Lili. estudo é muito profundo, Marcelo. viu? Ele É mesmo, Lili. ele é muito profundo, é por isso que às vezes a gente se cala e não participa. Muitas ideias me vieram à mente desse estudo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo e do Consolador, muitas ideias, eu gostaria até de falar, mas eu me calei para aprender. E eu gostei quando você falou no finalzinho que a gente vive de esperança. Vive. Nunca foi tão importante, sabe, Marcelo, a gente pensar assim, a gente vive de esperança. Porque se a gente não tiver esperança, o que será de nós, Marcelo? É. São momentos assim, gente, a angústia é muito íntimo, sabe? Uhum. Essa dor que a gente sente de tanta coisa, essa impotência da gente não dar conta de fazer esses conflitos. Então, essa frase, meu domingo vai ficar com essa frase. A gente vive de esperança e eu vou passar ela para frente. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que você consiga passar. Você ama muito, Lili. Seu coração ele é muito bem recebido pelas pessoas. A gente sente isso. Né? Acho que alguém queria falar aí também. Foi a Maria Silva? Acho que foi. Eu daí. Ah, gente, casalzinho lindo. Ei, Rose. Oi, pode falar. Maria Silva sou eu, tá? Ah, meu Deus, a Catitinha, querida. Eu troquei de computador. Entendi. Cadastrar desse jeito. Eu vou mudar, viu? Não, não tem problema não. Eu pensei até, ó, tem gente nova aqui. É eu. Ah, que Agora bom. que eu vi que sou eu, você acredita? Tá ótimo, né? Tá Foi ótimo. muito bom isso, Marcelo. É, gente, hoje foi emocionante mesmo. Meu olhinho tá aqui, eu tô de olhinho esquisito, vocês estão vendo que tá meio fechada, porque saiu um pouquinho de lágrima aqui hoje. Não sei por quê, mas saiu. Marcelo, Ei, Lulu. eu saí para a rua, Marcelo. Quando eu voltei, Uhum. eu esqueci de ligar o celular para te ouvir. Ô, Marcelo, perdi quase tudo, mas eu Não, achei ótimo esse final. hoje eu gravei. Essa menina falou da esperança. Essa menina que você falou, essa menina que falou da esperança, mesma coisa. Porque a esperança é a espera de coisa melhor. Eu nunca tinha visto essa definição. E É. é a espera que a gente tem de coisa melhor. E a gente tem que ser sempre esperando coisa melhor. E nós estamos confiantes, né, Marcelo? Sim, sim. Agora, outra coisa que você falou e muito interessante, você acabou chegando naquelas outras palestras para trás do não julgar, Uhum. não é? É mesmo. Se eu não consigo, se a fulano não consegue fazer um regime, não julga. Não podemos julgar, porque também ainda não houve aquela mudança. É, e a gente não sabe a origem disso, né, Lulu? Do parto, não sabe a origem disso. Uhum. É muito profundo, muito profundo. Mas foi maravilhoso mesmo. Eu quero que você mande para mim de novo. Manda. Já vou, Eu perdi praticamente tudo. vou salvar ele aqui e já mando pro grupo. O trechinho que eu ouvi foi ótimo. Você manda para mim, Marcinho, para eu ouvir de novo? Mano. Não, ouvi tudo, né? Pode deixar. Bom domingo para vocês todos. A gente agradecer, né? Assim, a participação de vocês é sempre muito boa, no sentido da gente ver que a gente está fazendo um trabalho junto e que seja um trabalho que esteja atendendo esses corações aqui presentes, inclusive o nosso. E pedir a Deus que continue sempre. A gente pede, mas a gente sabe que ele está presente sempre, né? A gente está pedindo a gente mesmo para que o nosso coração sintonize com o dele. E a gente esteja pronto a recebê-lo. Dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. É receber verdadeiramente Deus na nossa vida. E aí, aproveitar para fazer a nossa oração aqui. Deixando o nosso pedido em aberto para que a espiritualidade ache sempre recurso dentro de nós. Para esse processo de melhora, mas principalmente
para que nós consigamos ser instrumentos divinos sempre, fazer papel do bem onde quer que estejamos, dentro desse processo que a gente já entendeu que a caridade, que é mais profundo do que a gente imagina, mas a gente já entendeu o caminho, que ele possa ser efetivo e libertar ainda esse sentimento, de, às vezes, de desânimo que nos faz ainda parar no tempo, mas que estamos num processo e que reconheçamos Jesus como irmão maior, como esse que vela por todos nós e que não cansa de emitir suas energias de ânimo. Tenhamos ânimo, que tudo passa. Aí a gente lembra do Chico, tudo passa. E passa para melhor para aqueles que já despertaram para isso. Então, que os espinhos, que a dureza, que a indiferença saiam da nossa vida aos poucos, para dar lugar à disposição de sermos cada vez mais Jesus, ao invés das pessoas que somos hoje. Que Jesus abençoe esse nosso domingo, que ele seja promissor e que seja uma vida nova para cada um aqui, para cada família também e para cada movimento das nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, Marcelo. Muito obrigada. Eu que Foi muito bom. agradeço. Obrigada, Marcelo. É. Obrigada, gente. Um ótimo Bom domingo dia, para todos. gente. Um Obrigada. beijo. Bom dia. Bom dia. Eliane, só tá aí, a Ângela, É. Um Agora, beijo. Belo. hora de fazer o almoço, hein, gente? É, Papai gostoso. um beijo para Camila. Marcelo, eu Oi. falei com elas ontem a respeito da nossa reunião dos enfermos, que a gente não está propagando para elas. Oh, meu Deus, é mesmo, acho que eu sou... Pois é, e a dona, a Rosemary, mas sou da... É Rosemary, né? É. Rosemary estava com problema com a mãe dela. Eu falei, não, gente, Oh, gente, vamos sim, vamos à próxima, não vamos não esquecer, não. propagar para elas, né? É, vamos esquecer, não, pode deixar. Obrigada pela explanação, Marcelo, maravilhosa, viu? Eu que agradeço, um beijo. Então, obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau.